Olá, turma. Estou aqui de volta para falar sobre os problemas urbanos. E aí, continuando nossos problemas urbanos, falaremos agora sobre um problema extremamente comum para as cidades. São os problemas das enchentes e alagamentos. Vamos primeiro entender qual a diferença entre enchente e alagamento, para que possamos entrar nessa conversa com maior facilidade. Pessoal, enchente se caracteriza como um período em que os rios tendem a alcançar o seu limite máximo. É a enchente, quando o nível do rio aumenta demais e acaba alcançando novas áreas. Essas áreas são geralmente chamadas de áreas de várzea, áreas que, por lei, são proibidas de ser ocupadas. Tá? Então, a lei demonstra que as áreas de várzea não podem ser ocupadas, as áreas não podem ser urbanizadas, mas acabam sendo urbanizadas aí ao longo do período de formação da cidade. Outro detalhe importante, o que seria o alagamento? O alagamento, pessoal, se refere às áreas de água acumulada na superfície. Ou seja, enchente é quando o rio aumenta seu volume. Alagamento é quando o rio volta para o seu volume normal. Mas alguns pontos mais baixos acabam acumulando água por mais tempo, certo? Então eu poderia dizer que a frente do Yamada é um exemplo de alagamento, não de enchente, certo? Então fiquem bem atentos para esses detalhes. Enchente e alagamentos apresentam diferenças aí bem interessantes. Outro problema, pessoal, que já vai na contramão dos outros, é o deslizamento de terra. Então nós vamos falar sobre deslizamento de terra daqui a pouquinho. Então preste atenção. Quanto maior o nível de urbanização, menor tende a ser a cobertura vegetal nas cidades. Quanto menor tende a ser a cobertura vegetal na cidade, menor tende a ser o nível de permeabilidade do solo. Ou seja, menor é a capacidade desse solo absorver água. E quando esse solo não absorve a água da chuva, o que acontece? Essa água tende a ficar retida por mais tempo na superfície. Então, cidades com menor nível de urbanização, menor nível de arborização, apresentam maior frequência de enchentes ao longo do ano. Então, é muito interessante lembrar dessas características. A chuva excessiva, a impermeabilização do solo e a diminuição de áreas arborizadas, aliados a uma má gestão pública que não visa a limpeza de canais e a coleta gradativa de lixo, a coleta regular de lixo, tudo isso está atrelado ao desenvolvimento de mais ocorrência de enchentes e alagamentos, certo? Então, cidades maiores vão apresentar esse problema com maior frequência. Uma das alternativas para os alagamentos, para as enchentes, uma proposta relativamente barata e basicamente simples, que são as propostas chamadas de concregrama. Tá? O concregrama, na verdade, são a pavimentação de calçadas alternando entre áreas de vegetação e áreas de concreto. Isso faz com que essa área seja mais permeável, que facilite a penetração de água nesse solo, ou pelo menos a criação de áreas verdes dentro de áreas urbanizadas, que permite a maior absorção de água pelo solo. Então são todas maneiras relativamente simples e baratas de resolver o problema das enchentes. Uma questão mais de custo mais elevado é a projeção de canais de drenagem. Os canais de drenagem têm a função de tirar grande parte da água do centro das cidades e jogar para os rios e represas mais próximas. Isso é um processo caro, porque é um processo de grande estrutura. São os processos que nós chamamos de macroestruturais, porque precisam mexer em toda a organização da cidade para a implementação. Então são situações de custo mais elevado, certo? Mas a própria Prefeitura de Belém tem os programas de macrodrenagem para diminuir a ocorrência de alagamentos e enchentes durante a cidade, durante o período de chuvas. Mas isso é bem difícil, porque Belém é uma cidade que apresenta um nível de elevação muito baixo. E por estar muito próximo ao rio, Belém sempre vai sofrer aí com esse processo de alagamentos, desde que esse processo de macrodrenagem não seja concluído de forma efetiva, eficaz e definitiva. Certo, pessoal? Aqui nós finalizamos o vídeo sobre enchentes e alagamentos. Vamos para o próximo.